Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. O pagamento do novo Bolsa Família começa dia 20 de março. O governo descartou pagar 13º do benefício. Após revisão, quase 1,5 milhão de famílias são excluídas do programa por irregularidades. Pente Fino garante economia de 470 milhões de reais. O governo de São Paulo retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público. A medida entrou em vigor hoje e é válida para trens, metrô e ônibus intermunicipais. Quem tem as informações é Murilo Rincon. Mesmo após o fim da obrigatoriedade do uso da máscara no transporte público, hoje no terminal da Barra Funda, em São Paulo, muita gente ainda optou pelo uso da proteção. Eu vou continuar usando porque a gente vê que está tendo muitos casos ainda. Eu sou administrativa, eu trabalho em um posto de saúde, então a gente está vendo o crescimento que está tendo da Covid. Até porque minha mãe também não tem uma saúde muito boa dentro de casa, então qualquer coisa que aconteça comigo aqui fora vai acontecer dentro da minha casa também. Então, para prevenir a minha mãe, eu pretendo continuar usando a máscara. No metrô, cartazes com orientações sobre as regras do uso da máscara ainda estavam expostos por todos os lados, o que também acaba confundindo os passageiros. A gente fica meio, vamos dizer, desorientado, né? O governo do estado anunciou que a decisão foi tomada após uma reunião do comitê científico com base em indicadores epidemiológicos que não mostram um aumento significativo no número de casos e internações por Covid-19 no estado. Ainda assim, alertou que o uso da máscara é recomendado para pessoas que fazem parte do grupo de risco e obrigatório em serviços de saúde. Este médico infectologista diz que, apesar da máscara não ser mais obrigatória, há algumas ressalvas que precisam ser levadas em consideração. Se eu tenho uma pessoa idosa, uma pessoa que tem doença pulmonar, cardíaca, ou que tem um câncer em casa, ou se eu sou uma dessas pessoas, é lógico que eu preciso continuar me cuidando, porque nessas situações existe a possibilidade de uma doença grave. A Rosângela diz que, mesmo com a liberação do uso, a máscara não vai sair da bolsa dela. Agora mesmo eu vim sem máscara, porque o ônibus não estava tão lotado. Mas quando está lotado eu coloco, porque eu tenho medo, né? A minha irmã pegou faz pouco tempo e a Covid está aí, né? Isso mesmo. China, Tailândia, Irã e Jordânia suspenderam a importação de carne bovina brasileira após a identificação de um caso de vaca louca no Pará. A Rússia apresentou embargo apenas à carne exportada pelo Estado. Apesar das decisões, o Brasil já tinha interrompido a exportação do produto. O autoembargo atende a um acordo bilateral, firmado em 2015. A confirmação do caso ocorreu em Marabá, interior do Pará, na semana passada. De acordo com o Ministério da Agricultura, exames realizados no laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal confirmaram que a doença resultou do envelhecimento natural do boi. Isso confirma a expectativa do Ministério de que não há risco de contaminação do rebanho. O governo federal vai enviar os laudos aos países que suspenderam a importação. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a intenção é voltar a comercializar a carne com a China, nossa maior compradora, em poucos dias. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o registro de uma nova vacina para a prevenção da dengue. O imunizante pode ser aplicado em pessoas de 4 a 60 anos. Batizada de Qdenga, a vacina desenvolvida pela farmacêutica japonesa Takeda teve eficácia de 80% nos estudos clínicos e poderá ser comercializada no Brasil. Ela é composta por 4 sorotipos do vírus causador da dengue, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Os resultados realmente são muito significativos. Por exemplo, após um ano de 2 doses da vacina, demonstrou uma redução, uma eficácia na redução de casos de dengue sintomática em 80%. E depois de 18 meses, o estudo demonstrou que houve uma redução da hospitalização de mais de 90%. Isso é muito significativo se entendemos que de cada 10 pessoas infectadas ou com dengue, somente a vacina preveniu tantas hospitalizações e somente um caso foi hospitalizado no estudo.
Essa é a segunda vacina contra a dengue a receber o registro no país. Em 2015, a Dengvaxia, do laboratório francês Sanofi Pasteur, foi aprovada, mas só pode ser usada em pessoas que já tiveram a doença. A Qdenga é indicada às pessoas entre 4 e 60 anos que já tiveram ou não a doença. De acordo com a Anvisa, ela será administrada em 2 doses, com intervalo de 3 meses entre as aplicações. O Ministério da Saúde vai solicitar uma avaliação do imunizante. Se aprovado, será incorporado ao Sistema Único de Saúde. A vacina que nós tínhamos antes, que era da Sanofi, ela apresentava um problema. Primeiro, que não poderia ser aplicada em crianças, porque mostrou que com criança ela teria problemas com menos de 9 anos de idade. E segundo, a proteção dela era em média 60% e precisava de 2 doses, o que de fato se transformava ela de uma difícil utilização em saúde pública. A vacina que chega agora da Takeda, ela tem uma abrangência maior, vai de 4 a 60 anos de idade, e ela pode ser aplicada, pega os 4 sorotipos da dengue, né? E dá uma proteção média de 80% com 2 doses também. Cerca de 1.400.000 casos de dengue foram registrados no Brasil em 2022, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Mais de 1.000 pessoas morreram pela doença. Esse foi o maior índice desde 2015, quando foram 986 mortes. A Denise já teve dengue 2 vezes e aguarda ansiosa a chegada da vacina. Eu acredito que vai ser de extrema importância no quesito saúde pública, porque dengue é uma doença que acomete muitas pessoas e que acredito que vai demorar muito para a gente conseguir fazer com que as pessoas não se contaminem. Já quero a minha. A farmacêutica responsável pela vacina vai fazer o monitoramento de possíveis eventos adversos. A partir do dia 5 de março, entra em vigor a nova lei que permite que jovens a partir de 21 anos realizem a vasectomia ou laqueadura. Os procedimentos poderão ser feitos sem a necessidade de autorização dos cônjuges. A Samira, que tem 20 anos, é mãe do Luca, de 10 meses. Mesmo jovem, ela conta que pretende ter só mais um filho. Eu pretendo realmente fazer a laqueadura depois do segundo bebê. Eu quero ter mais uma menina, aí depois disso não quero mais. 2 tá bom. A laqueadura é um procedimento cirúrgico de alta eficácia que, por meio da obstrução das tubas uterinas, impede a gravidez. Agora, a intervenção vai ficar mais fácil de ser feita. Com a mudança da legislação, que estava vigente desde 1996, homens e mulheres podem realizar procedimentos cirúrgicos de esterilização a partir dos 21 anos, tendo ou não filhos e sem a necessidade de autorização do cônjuge. A medida aprovada pelo Congresso em agosto de 2022 foi sancionada ainda em setembro e entra em vigor no próximo dia 5 de março. Antes você dependia de uma outorga do Estado para poder realizar o procedimento. E agora é muito mais simples. Você faz o pedido, depois de 60 dias, você já pode realizar a cirurgia e, se houver a negativa, é mediante uma ação judicial com pedido de tutela de urgência de concessão imediata. A lei também traz outras facilidades para as mulheres. Agora a mulher tem a possibilidade de realizar esse procedimento com o parto, o que traz, enfim, um custo menor, um estresse menor e um risco menor. Ela não precisa aguardar nenhum período e já pode resolver de uma vez. A mudança na legislação permite que as famílias se planejem melhor. Enfim, você tem o poder de escolha, o poder de escolher se você quer ter um filho ou não. Então, não existe mais a obrigatoriedade. Você pode organizar. Hoje a gente vê muitas meninas muito jovens, tendo filhos, não tendo como criar. E agora, com essa nova lei, a gente tem uma forma da gente poder organizar mais essa estrutura familiar. É o planejamento familiar, isso aí. Depois das fortes chuvas que castigaram o litoral norte de São Paulo, o momento é de recomeço para desabrigados e desalojados. Pois é, o governo do estado disponibilizou hotéis e pousadas para recebê-los. Já as escolas que serviram de abrigo estão sendo preparadas para a volta dos alunos a partir da semana que vem. Nas 2 últimas semanas, o público que estava nas escolas era bem diferente. Famílias que perderam a casa ou vivem em áreas de risco ficaram abrigadas nesses locais. Agora precisam de outro lugar. As aulas na região, adiadas em razão das chuvas, vão recomeçar na segunda-feira. No momento, o trabalho é contra o tempo, já que, para receber os alunos, tudo precisa estar organizado. Missão difícil. Uma parte do refeitório desse colégio, por exemplo, foi destruída pelo deslizamento de terra, situação que fez a vice-diretora do colégio chorar. Eu chorei.
Chorei porque é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. De estar com eles, acolhê-los, conversar, até mesmo chorar com eles, né? Porque foi uma calamidade e a maioria das nossas famílias são da Vila Saí. As famílias que estavam abrigadas nas escolas estão sendo encaminhadas para hotéis e pousadas. A medida do governo estadual vai atender cerca de 800 pessoas. As 4 pousadas da Luciana receberam até agora 50 famílias de desabrigados. Uma coisa que a gente nunca viveu, ninguém, pelo menos na nossa região, dessa forma, eu acho que nunca aconteceu. A gente está aqui há 25 anos, a gente saber que a gente está podendo contribuir e minimizar essa perda que eles tiveram, que é enorme, a gente começa a se sentir muito bem. Dona Osana e a família vieram para a pousada. Ela se emociona ao lembrar que esteve bem perto da morte. No mesmo momento que aconteceu essa tragédia, pela madrugada, o meu filho mais novo, que está aí dentro, ele foi o primeiro que saiu gritando, ele é o amiguinho dele, gritando, acordando todo mundo, desesperado, porque aí viu os estralos das matas. E eu, quando vi aquele estralo, parecia tiro. E eu, quando eu vi meu filho gritando, mãe, sai daí, desocupa aí, mãe, sai daí, mãe, gritando, salvando muitas vidas. Nessa outra escola de São Sebastião, a destruição foi maior e as aulas aqui não irão recomeçar por enquanto. A escola está numa área de risco, por isso está interditada. As aulas não vão começar na próxima segunda-feira, como nas demais escolas. Mas isso não significa que ela não tenha alguma utilidade. Olha só o que acontece aqui. No ginásio de esportes, ele serve para receber donativos que chegam do Brasil inteiro. Aqui tem, naquele canto ali, colchões, mais perto aqui, alimentos, ali tem bolacha, fraldas. Aqui do outro lado, olha quanto material de limpeza. Uma parte dessas caixas já está separada para ser entregue para a população. E ali, as roupas que chegaram ainda não foram separadas. A ideia é que os voluntários façam cestas para distribuir para as pessoas que foram vítimas da tragédia. E a solidariedade no litoral não para. Esse caminhão veio de uma empresa na zona norte de São Paulo. Na hora de descarregar, todo mundo dá uma forcinha. A Amanda abriu a casa dela para receber essas doações. A nossa intenção é fazer os kits para estar distribuindo para as famílias, porque a gente percebeu também que nesses últimos dias foram fazer entregas lá em Camburi, no Areião, que é uma área mais afastada, tinha pessoas que não tinham condições de chegar até onde estava sendo o centro, de distribuição. A gente vai organizar esses kits e vai estar distribuindo. O presidente Lula esteve hoje em Rondonópolis, no Mato Grosso, para fazer entrega de moradias populares. Durante o evento, os moradores receberam as chaves de 1.440 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Eu saio de Rondonópolis com orgulho, com a cabeça erguida, de ver a felicidade dessas pessoas que receberam a chave da casa. Eu fico feliz porque ganhar uma casa é quase que uma bênção de Deus. O projeto do governo é entregar 2 milhões de moradias até 2026. Na cerimônia, Lula também criticou o crescimento da violência contra as mulheres no Brasil em 2022, divulgado ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Não é possível que tenha aumentado a violência contra a mulher e nós vamos ser muito duros com isso. Nós vamos ser muito duros. Se o cidadão não respeitar as mulheres, a lei vai para cima dele com tudo, para ele saber que o lugar de marido que bate mulher, o lugar de homem que bate mulher, não é dentro de casa, não. É na cadeia. É na cadeia, para ele aprender a respeitar. O petista se emocionou com uma homenagem ao neto Arthur, que morreu em 2019. Na cerimônia, o prefeito de Rondonópolis, José Carlos Junqueira de Araújo, anunciou a construção de uma creche, que vai se chamar Arthur Lula da Silva. A criança, de 7 anos, faleceu de infecção generalizada enquanto Lula estava preso em Curitiba, no Paraná. A Caixa Econômica divulgou hoje o calendário para pagamento do novo Bolsa Família, que começa a ser feito no dia 20 deste mês.
Cerca de 20 milhões de lares brasileiros receberão o benefício no valor mínimo de R$ 600. A Jaqueline, vendedora ambulante do Distrito Federal, sustenta a família com 8 pessoas, 6 filhos e a mãe. Há 10 anos, o dinheiro das vendas do milho se soma ao do Bolsa Família. Tem meu complementinho de renda, né? Porque eu vendo minha mercadoriazinha, milho assado na rua, e esse benefício me ajuda a criar meus filhos. Foi muito bom para mim. Hoje, o governo detalhou as mudanças no benefício. Com a saída de mais de 1,5 milhão de pessoas em situação irregular, a economia vai ser de R$ 471 milhões por mês. A equipe observou que o programa não prevê o pagamento de 13º. Os pagamentos vão começar no dia 20 de março. Os primeiros beneficiários serão aqueles com NIS, Número de Identificação Social Final 1. Os depósitos continuam entre os dias 21 e 31 de março, com exceção do fim de semana, de acordo com a numeração final do NIS. Para sacar o dinheiro, os beneficiários vão poder utilizar o mesmo cartão do antigo Auxílio Brasil, inclusive com a mesma senha. Isso porque as famílias elegíveis migram automaticamente para o novo Bolsa Família, sem necessidade de fazer um novo cadastro. As mais de 700 mil famílias que entraram agora no programa vão receber um cartão com a função débito. Aos poucos, o governo vai substituir os cartões antigos. Nem todo lugar tem agência da Caixa Econômica, mas todo lugar tem ali credenciados para o cartão de débito, para o cartão de pagamento. Isso faz com que a pessoa não tenha um custo de deslocamento. Isso aqui também é uma medida que tem um lado de humanização fundamental. Quem recebe pelo aplicativo Caixa Tem também vai poder movimentar o dinheiro pela mesma plataforma. A Jaqueline comemora. A renda, a partir desse mês, vai ficar um pouquinho maior. Eu tenho filho de 18 e o menor até 7 anos. E vão receber o acréscimo, sim. E vai ajudar? Vai ajudar muito, uma bênção de Deus. O ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para não comparecer ou então ficar em silêncio na CPI dos atos democráticos na Câmara Legislativa no Distrito Federal. O depoimento de Torres, que também é ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, está marcado para a próxima quinta-feira. Ele é investigado por suspeita de omissão e conivência com as invasões dos prédios públicos em Brasília nos atos golpistas de 8 de janeiro. Torres nega as acusações e, num pedido, alega que já prestou depoimento à Polícia Federal por mais de 10 horas e que esse material pode ser acessado pela CPI. O ministro Alexandre de Moraes ainda não decidiu sobre o pedido. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou os nomes dos indicados para os comandos da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Luiz Fernando Correia será o diretor-geral da ABIN. Formado em Direito, Correia já foi diretor-geral da Polícia Federal e secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Para a ANAC, o presidente indicou Tiago Souza Pereira. Os nomes precisam ser aprovados ainda pelo Senado. Governadores e representantes de 7 estados participam do 7º encontro do Consórcio de Integração Sul-Sudeste no Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini está lá, acompanhou esse segundo dia de encontros e tem mais informações, né, Tony? O que foi debatido hoje pelos governadores? Exatamente, Amanda. Boa noite, Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. As discussões nesse segundo dia de debate se concentraram principalmente em temas como concessões para saneamento, pacto federativo e também reforma tributária. O grupo decidiu pela criação de uma Câmara Técnica de Trabalho para acompanhar as discussões e estudar os impactos da reforma sobre os estados. Os governadores estão confiantes de que a reforma tributária será aprovada ainda este ano, porque, segundo eles, o ambiente é favorável. Sobre este assunto, vamos ouvir o que disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Acho que nunca os estados estiveram tão unidos e até abrindo mão de algumas posições históricas em favor da reforma tributária, por exemplo, com relação à tributação na origem.
Acho que todo mundo está topando já a tributação no destino, que é algo que pode ser ruim para alguns estados, como, por exemplo, São Paulo, num primeiro momento, mas a partir do momento que se elimina aquelas questões de guerra fiscal, você tende a, no longo prazo, ganhar mais. Isso pode ser benéfico para os estados. A criação desse grupo técnico vai constar com outras propostas na Carta do Rio, um documento que será publicado amanhã, o último dia do evento. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 10 dias para que o INSS apresente um cronograma para realizar a revisão da vida toda. A medida aprovada no fim do ano passado garante revisão dos cálculos da aposentadoria. Em alguns casos, o valor do benefício pode aumentar. O prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes começou a ser contado hoje. A chamada revisão da vida toda foi aprovada pela Corte em dezembro e permite que aposentados e pensionistas peçam revisão dos cálculos que determinam o valor do benefício. Isso por causa de uma mudança feita na reforma da Previdência de 1999, que criou o chamado fator previdenciário. Até a promulgação da reforma da Previdência, o valor era calculado com base nas 36 últimas contribuições, nos 48 meses antes do pedido de aposentadoria. Isso permitia que o trabalhador aumentasse o valor da contribuição para ter um benefício maior, o que chamavam de turbinar a aposentadoria. Com a reforma, o benefício passou a ser calculado considerando 80% das maiores contribuições, multiplicados pelo fator previdenciário, que é um índice fornecido pelo IBGE, com base na expectativa de vida do brasileiro. Mas a lei criou uma regra de transição para quem já contribuía antes da reforma. Por ela, o benefício é calculado com base em 80% das maiores contribuições a partir de julho de 1994. Essa regra de transição foi questionada por trabalhadores que pagavam contribuições maiores antes de 94 e não teriam os valores no cálculo. Daí, o Supremo Tribunal Federal determinou que o cálculo seja feito considerando todas as contribuições dos trabalhadores. É a chamada revisão da vida toda. O seu Sebastião trabalhou como gerente entre 1974 e 1996 na Caixa Econômica Federal. Esse foi o período em que recebeu o melhor salário, portanto, fez as maiores contribuições. Seu Sebastião se aposentou em 2003 e, com a decisão do STF, espera que o valor do benefício aumente. O meu salário, no mínimo, deve dobrar, tá? E, claro, eu quitaria meu apartamento, né? Poderia ter um carrinho mais novo, né? E ter uma vida mais folgada. Na época da aprovação da medida, o INSS chegou a pedir a suspensão de todos os processos sobre o tema. O órgão alegou que a revisão engloba 51 milhões de beneficiários e que não há equipe técnica para atender a demanda. Alexandre de Moraes não atendeu ao pedido. Agora, o Instituto analisa a melhor maneira de cumprir o prazo estipulado. Para ter direito à revisão, o aposentado deve entrar com uma ação na Justiça. Mas é preciso ficar atento. Esse especialista em direito previdenciário alerta que muitas vezes a mudança não vale a pena. Por isso, é preciso fazer as contas antes de tomar essa decisão. A revisão da vida toda, normalmente, ela não é vantajosa, né, para os segurados. Para a maior parte, para mais de 90% dos segurados, dos aposentados, ela diminui a renda. Para entrar com esse processo, tem que fazer cálculo. Tem que contratar um advogado especialista para fazer os cálculos para a entrada. A polícia de Minas Gerais investiga a denúncia de uma mãe que afirma que a filha de apenas 3 anos de idade teria sido violentada sexualmente dentro de uma escola particular em Belo Horizonte. O suspeito é o marido da dona da instituição de ensino. Rayane ficou sabendo do suposto abuso quando a filha reclamou de dor ao urinar. A mãe disse que percebeu que as partes íntimas da menina estavam avermelhadas. Quando perguntou o que havia acontecido na escola, a garota contou que teria sido abordada enquanto usava o banheiro. Que ele levou no banheiro e enfiou o dedo na vagina dela. Aí eu falei, doeu. Eu falei assim, não, mamãe, eu senti a unha dele, mas não me machucou, não. Assim que ouviu o relato da filha, a mãe entrou em contato com a escola por telefone. Ela disse que quem atendeu a ligação foi o suspeito. Rayane pediu para falar com a dona da instituição
e informou que ia chamar a polícia. O homem prestou esclarecimentos à polícia, que solicitou as imagens do circuito de segurança da escola, que tem 16 câmeras. Um dos vídeos disponibilizados pela instituição mostra a garota de 3 anos indo sozinha ao banheiro no dia do suposto abuso. Uma funcionária da limpeza se aproxima para acender a luz e depois a garota volta para a área externa. A gente imagina que no nervosismo, no ímpeto de tentar descobrir se aconteceu alguma coisa, quando a criança queixa da dor, a mãe já vai trazendo indícios suficientes para a criança, de repente, criar isso na cabeça dela. A dona da escola afirma que nenhum homem acompanha meninas nos banheiros. Nunca aconteceu, a gente tem os registros disso, vocês podem comprovar. Nós fizemos as gravações desde o primeiro dia de aula, para que a gente possa ser bem transparente e consiga trazer a verdade para todo mundo. Rayane levou a filha para fazer exame de corpo de delito e depois ao hospital, onde passou por consultas com pediatra e ginecologista antes de ser encaminhada para acompanhamento psicológico. Nosso papel é acompanhar de perto essa situação para evitar até que esse mesmo risco perdure, inclusive possa atingir outras crianças, outras pessoas da comunidade. Em nota, a Polícia Civil confirmou que a mãe da menina foi ouvida e que a garota passou por exames periciais. O caso está sendo investigado. 5 mulheres já procuraram a polícia no Rio de Janeiro para denunciar um médico radiologista preso por suspeita de abusar de uma paciente durante exame ginecológico. 4 vítimas procuraram a delegacia depois que Cris Silva, de 26 anos, disse que foi abusada pelo médico durante uma ultrassonografia em uma clínica de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O radiologista Martinho Gomes de Souza Neto, de 32 anos, foi preso. É ele quem aparece nesta imagem, feita por Cris ainda na clínica. Hoje, durante a audiência de custódia, a Justiça converteu a prisão em flagrante do médico em preventiva. A Polícia Civil informou que os agentes já coletam informações e realizam diligências para esclarecer os casos de abuso. A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, e o namorado dela foram encontrados mortos na manhã de hoje. A polícia investiga o crime. A vereadora Yane Brena, de 26 anos, e o namorado Rickson Pinto, de 27 anos, foram encontrados mortos pela empregada doméstica, segundo informações da Delegacia Regional de Defesa da Mulher. Yane foi a segunda mulher a presidir a Câmara de Vereadores na história de Juazeiro do Norte. O prefeito do município, Gledson Bezerra, decretou luto por 3 dias. E nesse momento não nos resta outra alternativa a não ser a gente se solidarizar com os familiares, com os vereadores, com os amigos, com o povo de Juazeiro do modo geral. Pedir a Deus que conforte o coração de todos. Pela rede social, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, também se solidarizou com familiares e amigos de Yane e Rickson. Junto com os corpos foram encontradas cordas. O casal teria morrido de mãos dadas. O que intrigou os policiais é que não foram identificados sinais de arrombamentos ou uso de arma de fogo. Um dos tios da vereadora disse que os pais da jovem não aceitavam um relacionamento dos dois e que suspeita de um duplo suicídio. Da família só tem eu aqui. O pai e a mãe não aceitavam esse relacionamento. Mas não tem carta, não tem nada, nem sabe. Mas foi eles mesmos que combinaram e fizeram isso. Yane era médica. Eleita pelo Partido Liberal com quase 4.000 votos, estava no primeiro mandato. A jovem era irmã do deputado federal Yuri do Paredão e namorava Rickson desde 2020. Segundo assessores, a vereadora não entrou em contato com os colegas de trabalho desde a última quarta-feira. A polícia investiga se uma casa na região metropolitana de Belo Horizonte foi usada como cativeiro para crianças e famílias vulneráveis. Quando os militares da polícia e dos bombeiros chegaram no sítio que fica em São Joaquim de Bicas, encontraram o lugar vazio. Mas uma panela de arroz e a TV ligada seriam indicativos que havia alguém usando o imóvel. Cães farejadores foram usados na operação. Este cômodo só foi acessado após uma parede ser demolida. O cubículo tinha entrada pelo telhado e para a PM serviria como um cativeiro.
O sítio pertence a uma mulher identificada como Terezinha Pereira dos Santos, de 53 anos. Ela é procurada por ter abandonado 2 irmãos de 6 e 9 anos por 3 dias dentro de um apartamento em Belo Horizonte. As crianças foram resgatadas por vizinhos após pedirem socorro durante o carnaval. Os meninos estavam com desnutrição grave e seguem internados. A mãe biológica das crianças, Kátia Cristina Alves, de 30 anos, está presa há um mês como a principal suspeita da morte de outro filho de 4 anos. Ela nega a acusação e afirma que já encontrou a criança morta. Outros 2 filhos de 1 e 2 anos foram encaminhados para o Conselho Tutelar. De acordo com o advogado de defesa de Kátia, a mulher e os 4 filhos foram mantidos em cárcere privado no sítio que foi alvo da operação. E a responsável pela morte do menino de 4 anos seria Terezinha. A polícia ouviu hoje um novo depoimento de Kátia Cristina, que teve o pedido de habeas corpus negado pela Justiça. E se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube e Facebook. Nas 2 plataformas você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. Basta acessar youtube.com/noticiasredetv ou então facebook.com/noticiasredetv. E o Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Amanhã é mais tarde, às 9h30 da noite. A gente espera você. Uma ótima noite. Um bom fim de semana e até lá. Tchau.